Seja muito bem-vindo ao programa da Hora da Ovelha. Nesse programa, eu ensino estratégias para que você consiga aumentar 40% do faturamento anual no seu rebanho de ovelhas. Meu nome é Carla, eu sou criadora de ovelhas, sou zootecnista e veterinária, e o tema desse vídeo de hoje é como que é possível aumentar a taxa de cordeiros desmamados no rebanho. Para a gente entender como é que isso é possível, primeiro a gente precisa entender o que é aumentar a taxa de cordeiros desmamados. Simples, né? É aumentar o número de cordeiros que a gente quer desmamar no final. Mas como que a gente calcula essa taxa? Como que a gente faz essa estimativa? Como que a gente compara uma taxa de cordeiros desmamados de uma safra para outra, de um ano para outro? A taxa de cordeiros desmamados, esse cálculo, ele é feito em cima do número de cordeiros que você conseguiu desmamar em relação ao número de ovelhas que você colocou na monta. Ou seja, é o número de cordeiros prontos, desmamados, que você tirou das ovelhas, entre todas as ovelhas do seu rebanho que você colocou na monta. As pessoas confundem um pouco isso com a taxa de natalidade ou com a taxa de prenhez. Taxa de prenhez é o número de ovelhas prenhas em relação ao número de ovelhas que foram colocadas na monta. Então, é um índice que leva em conta essas ovelhas que foram colocadas na monta, que emprenharam, que tiveram seus cordeiros nascidos vivos e que tiveram um crescimento, foram boas mães com esses cordeiros que nasceram. Então, além delas emprenharem, delas parirem esses cordeiros nascerem vivos, eles permaneceram vivos até o período do desmame. Então, você leva em conta toda a qualidade dessa matriz que você tem no rebanho, desde o momento que você colocou ela na monta até o momento em que você retirou o cordeiro do pé dela. E o que importa para a gente saber essa diferença? Porque quando você faz o cálculo da taxa de cordeiros desmamados, você vai estar levando em conta também aquelas ovelhas que têm qualidade de boas mães, boa produção de leite, boa habilidade materna, que cuidam dos seus cordeiros, está levando em conta também o seu manejo, a maneira como você atua no seu rebanho, como você cuida dos seus animais. A influência do manejo sobre a taxa de desmame é grande. Se você não tem um ambiente adequado para esses cordeiros, você não consegue fazer com que, mesmo que as mães sejam boas, que elas tenham emprenhado, que elas tenham parido, que elas tenham uma produção de leite adequada, você não consegue fazer com que tudo corra bem para que esse cordeiro chegue ao desmame com saúde. E apesar de a mãe ser uma boa mãe, o seu manejo pode ter induzido a ocorrência de problemas, pode ter levado esses cordeiros a terem uma infecção, podem ter levado esses cordeiros a terem uma coccidiose, podem ter levado esses cordeiros a terem uma alta taxa de verminose, enfim, são várias coisas que estão relacionadas que podem fazer com que você não tenha bons resultados e tenha uma taxa de cordeiros desmamados baixa. E qual que é a importância da gente se preocupar com isso? Olha, se a gente está levando em conta tantas ovelhas terem emprenhado até o momento do desmame, você está analisando tudo que acontece no seu rebanho na fase mais importante do seu rebanho, que é a fase de produção. O que a gente quer no rebanho de ovelhas? A gente quer que ela produza cordeiros, que ela produza e desmame cordeiros saudáveis. Então, essa é a fase mais importante, este é o ouro da sua criação. É o momento, com essa taxa, você consegue analisar todo esse momento, toda a sua programação, tudo que envolve o que está acontecendo no seu rebanho. Com essa taxa, você consegue dimensionar se isso está acontecendo corretamente. Alguns estudos científicos mostram que a média no Brasil de perdas de cordeiros após o nascimento é de cerca de 30%. Então, de cada 100 cordeiros que nascem, 30 morrem. Olha a diferença entre a taxa de cordeiros mamados e a taxa de nascimento. Se você tem uma taxa de nascimentos boa, se você teve um nascimento de 100 cordeiros na propriedade, mas você tem uma mortalidade de 30%, você vai perder 30 desses cordeiros, só vai ter 70 desmamados no final. Então, a taxa de desmame, ela leva em conta tudo isso. E desses 30% desses cordeiros que morrem, 70% dessas causas são de problemas de manejo. São problemas que podem ser corrigidos na propriedade, que podem ser controlados para reduzir essa taxa de mortalidade. Então, são erros que a gente comete na criação, que a gente às vezes até acha que está fazendo certo, mas são erros que levam a uma baixa produção, a uma baixa taxa de cordeiros desmamados. Eu fui atender uma criadora uma vez, ela tinha um rebanho grande, ela tinha cerca de 1.200 matrizes, e ela estava com uma taxa de natalidade muito boa, os nascimentos estavam indo de vento em popa, os cordeiros nasciam bem, mas ela estava com uma taxa de mortalidade muito alta.
Quando eu fui atender ela, já tinha perdido 80% dos cordeiros. Se você fizer a conta da taxa de desmame em relação ao número de ovelhas que ela teve um prejuízo imenso. E o que estava acontecendo? Erros no manejo dela que faziam com que esses cordeiros adoecessem. Os cordeiros dela estavam morrendo por causa de coccidiose, eimeriose, que é um parasita que dá no intestino e acaba levando a surtos de diarreia. Às vezes tem presença de sangue nessa diarreia. Os cordeiros emagrecem, não conseguem mais ganhar peso, desidratam, ficam totalmente desidratados, largados no chão mesmo, não tem nem mais forças para mamar ou se alimentar, e isso leva a uma alta mortalidade. E isso pode ser corrigido no manejo. Então, a taxa de cordeiros desmamados, ela leva em conta muita coisa importante dentro do seu rebanho. A qualidade da sua matriz, se ela tem capacidade de emprenhar ou não, se é uma ovelha fértil, subfértil, isso vai influenciar na taxa de cordeiros desmamados. Assim como aquelas ovelhas que emprenham, né, têm capacidade, são férteis, têm capacidade de emprenhar, mas que na hora que elas parem, elas não têm produção de leite. Então, você vai ter um cordeiro nascido, vai nascer o cordeiro, mas ela não tem leite suficiente para amamentar esse cordeiro. Então, esse cordeiro vai fazer parte da taxa de mortalidade, ele não vai sobreviver, e isso vai influenciar na sua taxa de desmame. Assim como aquelas ovelhas que não produzem um colostro de qualidade, não tem um colostro adequado para transmitir imunidade para o seu cordeiro, também vão gestar, vão emprenhar, vão gestar, vão ter o nascimento dos cordeiros, mas o colostro não vai ser suficiente para manter esse cordeiro imune nos primeiros dias de vida dele. Então, é um cordeiro que vai nascer e, dependendo do seu manejo, do alto contato que ele tem ali com bactérias, com micro-organismos infectantes, ele pode adquirir uma infecção logo no início da vida dele, bem no comecinho, nos primeiros dias, e pode morrer nos primeiros dias, em função de um colostro de baixa qualidade. Então, você está levando em conta também nessa taxa de desmame a qualidade do colostro produzido pelas suas ovelhas. Assim como você leva em conta também aquelas ovelhas que não são boas mães. Tem ovelhas que parem e o cordeiro nasce e elas ficam ali cuidando, batendo no cordeiro para ele vir mamar. Se ele se deita e ela sai para pastar, ela vai lá e cutuca ele para ele vir atrás dela. Tem ovelha que não dá muita bola para o cordeiro. Do jeito que ele nasce, ele está ali jogado no chão, às vezes ela vai pastar e larga o cordeiro para trás. Ou até logo depois do parto, ela deixa o cordeiro mamar, ela é uma boa mãe ali no começo, mas quando ela vai para o pasto, o cordeiro se deita, ela se esquece do cordeiro ali, ela sai caminhando e larga o cordeiro para trás. Ele fica sujeito a predadores, né, a predadores do ambiente, ou é um cordeiro muito novinho ainda, não conhece o ambiente, e acaba se perdendo ali, dependendo do tamanho da sua área, onde seus animais estão, essa ovelha pode andar distante dele e ele se perde, ele não consegue mais achar a mãe. São aqueles cordeiros que a gente acha perdidos, às vezes, no pasto. Então, essa taxa de cordeiros desmamados, ele leva em conta tudo isso que acontece, inclusive a capacidade do macho de reproduzir. Se você tem um macho que não está com uma capacidade boa de produção de sêmen, que não tem um sêmen de qualidade, isso vai refletir numa baixa fertilidade, baixo número de ovelhas prenhas após a apresentação ao macho. Então, também vai interferir na sua taxa de cordeiros desmamados. Olha quanta coisa que esse índice nos mostra. É um índice que mostra toda a eficiência produtiva do nosso rebanho. Por isso, ele é de alta importância para a gente saber o que está acontecendo no nosso rebanho e como que a gente pode melhorar. Eu tenho um aluno que ele estava com uma alta mortalidade de ovelhas prenhas. Isso também vai influenciar no número final dessa taxa de cordeiros desmamados. Porque se eu tenho ovelhas que foram colocadas na cobertura, emprenharam, mas elas morreram durante essa prenhez, em função de problemas de manejo, isso que também vai reduzir minha taxa de cordeiros desmamados, porque é uma taxa, como eu falei, que leva em conta o número de cordeiros desmamados em relação ao número de ovelhas que foram colocadas na monta. Então, essas ovelhas que não chegaram a parir, que elas ficaram doentes no meio da prenhez e você não conseguiu reverter essa situação, elas vão contar negativamente para baixar essa taxa. Então, é uma taxa muito importante que leva em conta tudo o que acontece no nosso rebanho e pode nos indicar uma baixa eficiência que a gente está tendo no manejo do nosso rebanho, nos cuidados com os nossos animais. Mas, como eu estava falando, esse aluno tinha perdido várias ovelhas durante a gestação. Elas tiveram um problema que chama toxemia da gestação e morreram durante esse período. E aí, com algumas adequações no manejo, ele conseguiu evitar isso na próxima safra. Ele conseguiu resolver esse problema e ele diminuiu drasticamente a mortalidade das ovelhas dele. Então, com isso, ele teve uma maior taxa de natalidade no próximo nascimento, porque nasceram mais cordeiros em relação das ovelhas que foram colocadas para a monta, e principalmente uma maior taxa de desmame.
De 35 cordeiros nascidos, ele perdeu um cordeiro só. Tudo isso com ajustes de manejo, com ajustes na maneira de trabalhar. Mas identificar o que está acontecendo é um ponto fundamental para você começar a ter o que ajustar no seu rebanho. E aí tem muitos criadores que se batem com esse problema, falam, mas eu não entendo nada de doenças, eu não sei reconhecer a doença, eu não sei o que está acontecendo com meus animais, aí eu não sei como tratar esses animais, e se eu não sei que doença que ele tem, eu não sei o que tratar, eu não sei como usar o tratamento. Isso, às vezes, acaba se tornando uma muleta, uma desculpa que é inconsciente até, mas que leva o produtor a deixar de tomar a providência correta. Não, na verdade, muitas doenças elas têm sintomas parecidos. Algumas doenças têm sintomas que são específicos para aquela doença, então são mais fáceis de serem reconhecidas. Outras têm sintomas que são comuns a várias doenças. Por exemplo, a febre é um sintoma. Febre é um sintoma comum a várias infecções, a vários problemas que podem acontecer no animal. A anemia é outro sintoma. Ela é mais comum quando a gente tem verminose, mas ela também pode acontecer quando a gente tem outros problemas no metabolismo do animal, inclusive nutricional. É a mesma coisa que uma dor. Quando você tem uma dor de cabeça, o que pode estar acontecendo? Você pode estar com uma enxaqueca, você pode estar com uma ressaca, você pode estar com um problema de fígado, você pode ter feito movimentos que forçaram a sua coluna e isso aqui reflete na cabeça. Você pode estar com um problema no ouvido, está dando uma dor de cabeça, não está enxergando direito, isso dá dor de cabeça, uma gripe, um resfriado, até um tumor cerebral. Então, existem sintomas que são comuns a várias doenças. E tentar identificar todas essas doenças que acontecem no rebanho é praticamente impossível. E isso não pode servir de muleta para você tomar atitude de tentar melhorar o seu rebanho. Por isso que é tão importante a gente reconhecer aonde está acontecendo o problema no nosso rebanho. Se é na hora de emprenhar o animal, se é na hora do nascimento dos animais, se é na hora de desmamar esses animais, se é na fase de gestação, se é na fase de amamentação. Isso nos mostra onde estão os erros que a gente comete na criação e aonde que a gente tem que apontar o nosso olhar para que a gente consiga corrigir esse problema. Então, a taxa de desmame é uma taxa muito importante que nos dá essa visão geral do que acontece desde no momento que a gente colocou os animais para a monta, a seleção dos nossos animais, até o momento onde a gente desmama esses cordeiros para que eles entrem na engorda e a gente faça a terminação. Então, como o tema de hoje são os 3 passos para que você consiga aumentar a sua taxa de cordeiros desmamados, e agora você já entendeu o que é essa taxa de cordeiros desmamados e qual a importância dela no nosso rebanho, vai ficar mais fácil de você entender esses passos. Então, o primeiro passo é a seleção das suas ovelhas e preparo delas antes de entrar na monta. Tá vendo como eu falei aqui uma coisa importante antes de entrar na monta? Isso quer dizer que o ideal é que você não deixe suas ovelhas com carneiro o tempo todo. Você precisa preparar tudo que vai acontecer na sua propriedade, ter uma organização, ter um controle efetivo do que você vai fazer. É como numa fábrica. A gente tem uma linha de produção. Na ovelha, a gente vai trabalhar com uma linha de produção da mesma maneira. A gente vai preparar as ovelhas para serem colocadas com macho, para serem apresentadas à monta. E para preparar elas, antes a gente precisa selecionar. A gente tem que identificar nossas ovelhas e conhecer quais são as ovelhas que têm capacidade de produzir bons cordeiros, aquelas ovelhas que têm capacidade de produzir leite, que não tem peito perdido, a idade dessas ovelhas, se não são ovelhas muito novas, muito velhas. Então, conhecer e fazer essa seleção das ovelhas que vão entrar na monta é fundamental. A gente deve retirar da monta, descartar as ovelhas que não têm capacidade de gestar ou de amamentar os cordeiros. Aquela ovelha que vive repetindo o cio e nunca emprenha, não tem por que ficar ali, ela só está gastando. Mas é uma ovelha que vai contribuir para a sua baixa taxa de cordeiros mamados. E, além disso, ela está te dando prejuízo, está tirando dinheiro do seu bolso. Porque mesmo que ela esteja só no pasto, você podia ter uma outra ovelha no lugar dela ali, comendo e produzindo um cordeiro que no final vai te dar lucro. E enquanto ela está ali o tempo todo comendo, sem produzir nada, ocupando o lugar de outro. E nessa seleção, a gente deve identificar aquelas ovelhas que precisam de um tratamento antes de serem colocadas na monta. Não adianta colocar um animal doente na monta, que primeiro ela pode não emprenhar, segundo, ela pode emprenhar, mas ela pode ter uma gestação muito difícil, é um animal que não vai ganhar peso, não vai ter desenvolvimento do cordeiro, vai parir magra lá no final, e aí ela tem um cordeiro fraco, ela fraca, se ela parir, se ela chegar viva no final, e ela não tem capacidade de produção de leite, porque ela está muito magra. Então, todo esse preparo pré-nascimento, esse preparo pré-monta, é importante para que a gente consiga aumentar a taxa de cordeiros desmamados. Isso é um erro muito comum nos rebanhos. O produtor ele não se atenta à qualidade das ovelhas que vão ser colocadas na monta.
e se elas realmente vão ter capacidade de ter uma gestação normal, de ter um parto normal e, principalmente, de desmamar um cordeiro saudável. Às vezes, toda a dificuldade que a gente passa durante a gestação da ovelha, nascimento de cordeiros fracos, aquele cordeiro que não vai para frente, às vezes está lá atrás, no momento da seleção. A gente não fez o trabalho bem feito de escolher os animais que vão para a monta, de tirar os animais que não têm capacidade ou para descarte ou para tratamento. E vamos combinar, né? É muito mais fácil a gente identificar um animal magro, fraco, que está precisando de ajuda antes de ser colocado na monta, do que ficar depois tentando identificar qual que é a doença que está acontecendo enquanto ela está prenha. Por que que aquele cordeiro não está ganhando peso? Por que que essa ovelha deitou e eu não sei que doença que está acontecendo aqui? Às vezes o trabalho feito lá atrás vai te resolver aquilo que vem acontecendo no seu rebanho. Só esse trabalho, às vezes, já diminui muito o índice das suas ovelhas doentes durante a gestação. Porque se você identifica um animal que está fraco, está magro, que precisa engordar primeiro para depois ser colocado na monta, isso vai refletir na ocorrência de doenças durante a gestação. Uma ovelha, quando ela está prenha, ela precisa se alimentar e ela precisa ter condições de estar bem, ela e o cordeiro. Então, tudo que é por ela apenas, às vezes ela dá conta de fazer. Agora, quando é por ela e pelo cordeiro, às vezes sobrecarrega o animal, e aí ele não consegue, não se mantém saudável, aonde vai aparecer o problema na sua propriedade. É onde vão aparecer as ovelhas prenhas e doentes. Às vezes, isso é um trabalho que podia ter sido corrigido lá atrás, na seleção, antes de entrar na mão. Agora vamos ao segundo passo. O segundo passo para que a gente tenha um lote de cordeiros desmamados, uma taxa de cordeiros desmamados adequada, boa, em relação ao número de ovelhas que a gente colocou na monta, é o manejo sanitário que a gente tem depois do nascimento desses animais. E isso vai desde o momento do parto até o desmame deles. O que inclui isso? O que envolve isso? Envolve a limpeza do ambiente, envolve a vacinação desses cordeiros, envolve manter o ambiente próximo ao parto mais livre possível de bactérias. O cordeiro, quando nasce, ele tem uma ligação com a mãe, que é o cordão umbilical. Esse cordão umbilical é o que liga o cordeiro na placenta, que está aderida no útero da ovelha. E o cordão umbilical se rompe ao nascimento, mas era através dele que ele recebia os alimentos que vinham da mãe, que quem comia era a mãe, e transmitia esses alimentos, esses nutrientes, através do cordão umbilical. Quando esse cordeiro nasce, esse cordão está aberto, ele se rompeu, mas ele está aberto. E ele é uma ligação direta do meio externo, do meio ambiente, com o meio interno do cordeiro, com seus órgãos. Então, ele é uma fonte de infecção. Se você tem um barracão muito sujo, com uma limpeza baixa, que pode ter muitas bactérias ali, e esse cordeiro fica arrastando esse cordão umbilical no local, isso é uma porta de entrada para bactérias. É muito comum acontecer infecção nos primeiros dias de vida em função de contaminação pelo cordão umbilical. Está vendo como o manejo pode interferir diretamente na taxa de mortalidade dos seus cordeiros? Se você tem um ambiente sujo, você tem uma maior quantidade de bactérias no ambiente. Se você tem uma maior quantidade de bactérias, você tem maior índice de contaminação desses cordeiros. Se você tem um maior índice de contaminação desses cordeiros, sua taxa de mortalidade tende a aumentar e a taxa de cordeiros desmamados tende a cair, porque você vai perder cordeiros nesse período. Então, o controle do ambiente onde esses animais estão, ele é fundamental para que você tenha um baixo índice de contaminação dos cordeiros. É muito importante que essa ovelha tenha capacidade de produzir leite, e isso você já tentou eliminar as ovelhas com baixa capacidade ali no momento da seleção, que ela tenha uma produção de colostro de qualidade, porque o colostro, ele além de funcionar como um alimento, ele funciona como uma primeira vacina para o cordeiro, transmite imunidade para esses cordeiros diretamente da mãe. É através do colostro que vão vir as defesas, as primeiras defesas desse cordeiro, que nasce totalmente indefeso ao que acontece no ambiente. E se você tem um ambiente muito contaminado, às vezes o contágio da bactéria nesse cordeiro acaba sendo tão agressiva que não dá tempo dessa imunidade que ele recebeu pelo colostro combater essa bactéria que entrou. Ou até mesmo esse colostro não tinha uma qualidade, não tinha uma quantidade de imunoglobulinas, que são os anticorpos, suficientes para combater essa bactéria que entrou. Então, quando a gente faz uma seleção das ovelhas, a gente está tentando melhorar essa qualidade de produção de colostro, produção de leite dessas ovelhas, a habilidade materna, e quando a gente controla o manejo sanitário, a gente está tentando, por um outro lado, evitar a contaminação. Você vê que a gente está trabalhando de dois lados aqui para tentar reduzir os problemas com os cordeiros. São estratégias que a gente utiliza juntas, e a soma de uma com a outra vai ajudando a melhorar a qualidade geral do nosso rebanho, garantindo que a gente tenha uma produção melhor de animais.
Ela melhora desse manejo sanitário, desse ambiente onde esse cordeiro vai nascer e vai passar as primeiras horas de vida dele, vai passar os primeiros dias de vida dele, é fundamental para reduzir o índice de contaminação. Não adianta a gente querer apenas que o colosso da mãe seja suficiente. Algumas bactérias, elas são tão agressivas que elas matam em 72 horas, em 3 dias. Então, o cordeiro nasceu, ele se infectou com aquilo e ele não consegue, não dá, a bactéria é tão agressiva, ela é tão forte que ele não consegue se defender e ele acaba morrendo em 3 dias. E não é nenhuma bactéria extraterrestre, não, que tem em algum lugar, não tem em outro. Ela é comum, ela está no ambiente, ela está na minha propriedade, ela está na sua. Mas o que a gente tem que garantir é que esse colostro ele nasça num lugar mais limpo possível, com menor contaminação no ambiente, que tenha um colostro de boa qualidade. Então, a gente, somando esses fatores, a gente reduz a chance de acontecer o problema. Agora, vamos ao terceiro passo para aumentar essa taxa de cordeiros desmamados. Terceiro passo é uma suplementação desse cordeiro, além do leite que ele toma da mãe. É importante que esse cordeiro tenha uma alimentação de qualidade. Nos primeiros dias, ali, principalmente na primeira semana, o leite da mãe ele vai ser suficiente para esse cordeiro. Mas a partir daí, ele já começa a beliscar, ele começa a puxar uma graminha, puxar um feninho, puxar uma capineira que está ali no coxo da mãe, uma raçãozinha que é fornecida para a mãe, um salzinho. Ele começa a se interessar pela alimentação além do leite. É importante que a gente tenha uma alimentação de qualidade para esse cordeiro. O leite, ele é muito rico em proteína, é muito rico em energia, em gordura, minerais, vitaminas. Ele é fundamental no início da vida do cordeiro. Mas você deve fornecer um alimento de qualidade para esse cordeiro para que ele some essa qualidade do leite com esse alimento de qualidade. Ele vai ter duas fontes de alimento para que ele consiga ganhar mais peso, para que ele se desenvolva melhor, para que ele tenha mais saúde. Se você deixa ele apenas no leite da mãe, e o leite dessa mãe começa a cair logo depois dos primeiros 15, 20, 30 dias ali de parida, ele está ganhando peso, ele vinha ganhando peso, ele vinha se desenvolvendo, ele precisa de mais alimento conforme ele ganha peso, porque o animal come em função do seu peso, proporcional ao seu peso, então quanto mais pesado, mais alimento ele precisa. Então ele veio ganhando peso e a produção de leite da ovelha veio caindo, ele está comendo menos. Então, ele está numa taxa de alimentação, vamos dizer assim, invertida. Ao invés dele comer mais, dele se alimentar melhor conforme ele ganha peso, ele está se alimentando pior. Isso leva esses cordeiros a serem aqueles cordeiros que vinham crescendo bem e começam a ficar feios, barrigudos, arrepiados, não se desenvolvem mais. Porque está faltando comida, está faltando nutriente para esse cordeiro. Então, suplementar o cordeiro é muito importante para que ele some esse alimento de alta qualidade, que é o leite, com um outro alimento de alta qualidade que você forneça para complementar, para somar. Aqui a gente não está falando de um ser melhor ou pior que o outro. A gente está falando de utilizar dois para juntos chegar num objetivo melhor. A gente vai somar um alimento de alta qualidade, que é o leite, com algum alimento de qualidade que você forneça para esse cordeiro. Isso vai melhorar o estado nutricional do seu animal, melhora o estado sanitário do seu animal, porque o animal que tem um animal que come melhor, ele consegue se manter mais saudável. E ele se mantendo mais saudável, tem menos problemas de doenças, ele se defende melhor das doenças. Se ele se defende melhor das doenças, ele vai adoecer menos, então você vai ter menos cordeiros doentes no rebanho. E melhor que isso, esses cordeiros continuam ganhando peso, eles não definham, não ficam aqueles cordeiros magros, raquíticos, que não se desenvolvem. A gente não deve alimentar um cordeiro apenas com leite da mãe. Eles já devem ter uma suplementação para que você não perca o pico de crescimento deles nessa fase inicial da vida. E assim você consegue manter eles mais saudáveis. Tá vendo como a gente montou aqui um tripé para melhorar a taxa de desmame dos cordeiros? A gente veio desde a seleção de ter boas mães, mães com saúde, mães com condição de gestar, de parir, de produzir um bom cordeiro. Depois a gente passou pelo manejo sanitário, né? A gente consegue melhorar o ambiente onde esse cordeiro vive para reduzir o índice de doenças nele, e aí a gente soma a alimentação. Um tripé que eu falei hoje aqui, que essa alimentação ela vai potencializar, ela vai somar a produção de leite que a mãe tem na alimentação desse cordeiro e vai garantir uma saúde melhor para esse cordeiro. Comece a pensar nesse tripé no seu rebanho, que isso vai ajudar você a ter uma maior taxa de cordeiros desmamados. E se você não está tendo uma boa taxa de cordeiros desmamados no seu rebanho, pode olhar num desses pontos aí que você vai encontrar uma falha num deles que eu falei, ou em mais de um. Eu tenho certeza que se você focar nesses pontos que eu falei aqui, você vai conseguir melhorar a sua taxa de cordeiros desmamados.
E não fique com essa neura, com essa coisa de eu preciso descobrir qual é a doença que está acontecendo no meu rebanho, como é que eu trato isso, como é que eu trato aquilo, o que está acontecendo, a ovelha deitou, a ovelha não está comendo. Lembra, isso são sintomas comuns a várias doenças. E às vezes você fica se desgastando com um animal ali que está doente, que você precisa tentar descobrir, não consegue, faz um tal medicamento, não consegue, mas você esquece de voltar atrás e ver por que que isso pode estar acontecendo. É muito mais importante a gente fazer a prevenção, fazer todo o trabalho antes das coisas acontecerem no nosso rebanho. Quando a gente faz um trabalho de prevenção bem feito, a gente reduz o número de animais doentes no rebanho. E isso vai te trazer mais tranquilidade, mais calma para você conseguir enxergar o que está acontecendo. Às vezes a gente está ali envolvido naquele olho do furacão, em tudo que está de errado no nosso rebanho, meio desesperado para tentar resolver, quando se a gente se afastasse um pouco, sentasse, relaxasse, pensar, olhar de fora. Eu costumo fazer um exercício onde eu saio como se eu estivesse flutuando e tento enxergar de cima tudo que está acontecendo. Quando eu tento fazer esse exercício, eu me imagino fora da minha propriedade, eu me imagino lá em cima de uma árvore, de um prédio bem alto, olhando lá para baixo da propriedade, e tentando entender o que está acontecendo de errado, você começa a enxergar as coisas com outro ângulo, começa a ter uma outra visão. Então, às vezes, quando a gente está no olho de um furacão, a gente não vê solução. E se a gente para, pensa, relaxa, começa a olhar com calma, volta para trás um pouquinho, tenta ver o que que você errou alguns meses atrás, o que que podia estar errado, o que que você podia ter melhorado. Se não tivesse colocado aquela ovelha lá para emprenhar, era ela que estava doente aqui hoje, esse cordeiro que está ruim, o filho dela aqui hoje. Tudo isso reflete na produção. E é um exercício que a gente deve fazer de voltar para trás, ver o que que foi feito errado lá atrás, para que a gente evite esses erros no futuro e comece a melhorar a nossa produção. Então, eu vou aproveitar e te fazer um convite para que você siga esse canal, ative o sininho para você sempre receber notificações de vídeos novos. Eu sempre vou estar postando vídeos novos, tudo relacionado à melhora do seu rebanho, redução da mortalidade e o aumento do faturamento anual no seu rebanho. Que isso a gente consegue através de manejos que a gente faz em propriedade para que a gente reduza a ocorrência dos problemas. É muito mais fácil, mais barato e eficiente prevenir do que remediar.